Saudações de paz, meus irmãos. Estamos aqui pela Primeira Igreja Batista de Curimatá. Como vai você? Como vai sua vida? Está tudo bem? Como você tem passado esses dias? Tem buscado a presença de Deus? Tem buscado estar diante do Senhor? Pois esse momento, esse culto, ele vem para nos fortalecer. Ele é um convite para que estejamos juntos em oração, em busca total da presença desse Deus Todo-Poderoso. Todos são bem-vindos aqui. Todos são bem-vindos para aprendermos a palavra, para orarmos e dedicarmos a Ele o que temos de melhor, que é a nossa vida. Vamos iniciar, vamos orar. Pai bendito Deus, recebe esse momento. Queremos construir esse momento espiritual. Graças a Deus porque Tu nos fizeste corpo, mas também nos fizeste espírito. E é pelo Espírito que nós nos unimos, mesmo que não possamos estar juntos. Porém, pelo caráter espiritual da Tua presença, nós nos reunimos em nome de Jesus, mesmo não estando presencialmente aproximados, Pai. Senhor, nós Te agradecemos, porque recebemos do Senhor a grande dádiva de poder orar, de poder buscar, de podermos compartilhar os nossos motivos de oração e também os nossos motivos de agradecimento. Conduz essa hora, conduz esse momento, que juntos estejamos aqui caminhando na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero também dizer que estamos em campanha de missões estaduais. Você pode ver aqui onde é que está falando, Missões Estaduais 2020. Despertemos para pregar. E o desafio é orar, mobilizar, ofertar e também ir. Segundo Timóteo fala, capítulo 4, versículo 2a, na linguagem NVI, da Nova Versão Internacional, diz: prega a palavra e esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Daqui a pouco nós estaremos orando especificamente por missões estaduais. E continuo te desafiando a separar a sua oferta para essa campanha. E assim você pode estar ajudando de uma maneira efetiva aqueles que estão no campo. Ore também pelos missionários. Vamos sustentar juntos essa obra em nome de Jesus. Amém? Nós faremos agora um cântico. Talvez você não conheça o cântico, mas eu tenho certeza que você conhece o texto, que é o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, e vou colocar também no grupo da igreja o link do CD Não Temas. É um CD que foi gravado há um bom tempo atrás, mas que eu ouvia bastante, porque eu gostava e gosto ainda, porque ele traz textos bíblicos que foram musicados. Então, eu coloco aqui como sugestão, se você quiser ver, ouvir, poderá ser uma boa experiência para você, né? Estar diante desse trabalho musical, que nada mais é do que a palavra de Deus em forma de música, tá bom? Então, vamos cantar aqui o Salmo 121 e dando seguimento a esse culto. Participe com a gente. Pegando aqui o nosso violão. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os seus pés, não dormirá quem te guarda.
Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Senhor, meu Pai, nós queremos clamar pelas nossas vidas, pelo fortalecimento dessas nossas vidas. Quero te pedir, meu Deus, pelo firmamento da nossa fé, pelo fortalecimento da nossa fé, pela ampliação da nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Quero orar agora, Pai, por missões estaduais, pelos missionários, para que eles tenham esse mesmo fortalecimento, para que a nossa oração faça efeito na vida deles e para que de fato também isso ocorra, estejamos envolvidos nessa oração. Que não seja apenas nesse momento, que não seja apenas nessa hora, que não seja apenas nessa circunstância em que estejamos orando pelas pessoas que estão no campo missionário. Por cada cidade, meu Deus, que precisa ainda ser alcançada, não apenas por aquelas que já têm um trabalho batista, mas pelas que precisam ser alcançadas. Pelas cidades que não houveram ainda os recursos ou os obreiros para que os nossos pés cheguem até aquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos pelo envolvimento da nossa igreja, pelo envolvimento de cada irmão, pela nossa cooperação, e que essa cooperação seja relevante para que também a nossa participação no reino de Deus, e principalmente no nosso estado, possa se fazer de uma forma que agrade ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Assim pedimos, assim colocamos a nossa vida como oferta também. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica, Salmo de número 18. É uma leitura que tem a ver também com o texto, não é a leitura do texto que estaremos fazendo a reflexão, mas é uma leitura que vai ser usada como um conhecimento auxiliar. Então vamos ler, vamos participar atentamente. Pronto, está aqui o violãozinho no lugar dele.
Salmo 18, de 35 a 46, que diz assim: Também me dás o escudo da tua salvação. Tua mão direita me sustém, tua clemência me enaltece. Alargas o caminho diante de mim, e meus pés não tropeçam. Persigo meus inimigos e os alcanço, não volto até que os tenha destruído. Eu os ataco para que nunca mais possam se levantar. Eles caem diante dos meus pés. Pois tu me reveste de força para a batalha. Fazes cair à minha frente os que se levantam contra mim. Faze também com que meus inimigos me deem as costas. Eu destruo os que me odeiam. Clamam, mas não há libertador. Clamam ao Senhor, mas Ele não responde. Então eu os reduzo ao pó que é levado pelo vento. Lanço-os fora como a alma na lama das ruas. Livra-me das contendas do povo e me fazes chefe das nações. Um povo que eu não conhecia, sujeitai-se a mim. Quando me ouvem, logo obedecem. Os estrangeiros se submetem a mim. Os estrangeiros desfalecem e, amedrontados, saem dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. Esse é um texto de guerra, né? de batalha. Nós estaremos falando sobre isso também. E após a reflexão, nós poderemos colocar uma melhor aplicação do que nós acabamos de ler, fazendo a contextualização para os nossos dias. Antes disso, antes da reflexão, vamos orar pela nossa cidade, meus irmãos. Vamos orar pelo que tem acontecido esses últimos tempos, para que façamos essa nossa obrigação de orar pelo nosso município. Existe uma batalha espiritual que nós não podemos ignorar. Existe uma batalha espiritual que nós não podemos deixar de nos envolver nela. Nós acabamos de ler aqui um texto que fala de uma batalha física, mas a nossa luta não é contra carne ou sangue. O inimigo existe e ele tem atuado na vida de muitas pessoas. E quem somos nós diante disso? Quem somos nós diante desses grandes desafios espirituais que temos? Então vamos nos posicionar como quem se preocupa, como quem ora e como quem clama, entendendo que esse é o nosso papel também. Então vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar pelos nossos irmãos, pelo nosso fortalecimento em fé, para a nossa perseverança, para a alegria no nosso coração, mesmo nesse momento tão diferente. E dessa maneira que nós nos encontremos nessa unidade espiritual. Vamos agradecer pelas coisas simples que nós temos no dia a dia e que, por serem simples, talvez esqueçamos da sua importância. Coisas que estão ali no nosso dia a dia, como o pão que está na nossa mesa, como um transporte que nos leva e nos traz, como a saúde dos nossos filhos, pela saúde dos nossos parentes, dos pais. Vamos pedir também pela recuperação daqueles que estão enfermos. Vamos orar também agradecendo pela nossa vida espiritual, por estarmos em Cristo, por sermos de Deus, por termos nos encontrado com o Evangelho e pela diferença que isso faz na nossa vida. Então vamos orar por isso, vamos orar pelo que temos nas mãos, pelo que o Senhor tem nos dado, pelas misericórdias que têm se renovado a cada manhã. Você pode orar comigo? Você pode participar dessa oração? Então vamos juntos, vamos orar. Pai, meu Pai, meu Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa cidade, a nossa Curimatá. Senhor, te pedimos, meu Deus, pela população, pelo povo, pelo coração do homem que ainda não se encontrou contigo. Clamamos pela ação do Espírito Santo aqui no nosso meio, na nossa cidade. Senhor, que estejamos clamando. O nosso papel é esse, que assim seja feito e seja realizado, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a nossa oração possa estar
indo em direção às forças espirituais malignas que têm assolado a tantos, meu Pai. Ó Senhor, traz libertação, quebra as cadeias, quebra as correntes, tira o pensamento mal, tira o pensamento, meu Deus, de violência, tira o pensamento, meu Pai, de se dar bem em cima das situações ou do fraco. Ó Senhor, traz a compaixão no coração das pessoas. Senhor, trabalha na vida, Pai, de todos aqueles que estão participando da vida em sociedade. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que sejamos pessoas que fazem a diferença, sendo luz, sendo sal, e que nas oportunidades que se chegarem às nossas mãos, que não venhamos a medir forças, Pai. Ó Senhor maravilhoso, a nossa cidade precisa da nossa oração. Vamos orar. Desperta-nos para isso, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te venho te pedir também, meu Deus, pelas coisas que nós temos a fazer, pelos recursos que precisamos receber, pela força que precisamos obter para caminhar. Fortalece-nos, Senhor, nessa batalha em nome de Jesus. Ao tempo que eu te agradeço pelo que já fizemos, pelo que já realizamos, pelo que recebemos de Deus todos os dias, pelos bens que nós temos, pelas famílias que estão debaixo do nosso teto. Te agradecemos, meu Deus, pela condição de trabalho. Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Que cada um de nós lembremos disso agora, que olhemos ao redor e vejamos o que temos recebido de Ti, o que temos, meu Deus, sendo agraciados pela Tua maravilhosa bondade, e que isso seja colocado agora diante do Teu altar como reconhecimento da Tua misericórdia, meu Pai. Obrigado por nos salvar, obrigado pela Tua vida em nós, obrigado por Jesus, que nos transformou e nos fez nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A oração, ela pode muito em seus efeitos, meus irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. E eu quero lhe convidar para estar comigo em Deuteronômio, capítulo 20. Então, você tanto pode acompanhar com a sua Bíblia. Talvez o seu celular esteja ocupado, mas talvez tenha um outro celular aí perto, ou então a sua Bíblia no Deuteronômio, no capítulo de número 20. A nossa leitura ela será realizada dos versículos de 1 a 8. Deuteronômio 20, de 1 a 8. Fala assim. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temas, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual homem que edificou a sua casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que esteja desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido? Vai, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Meus irmãos, essa palavra que chega até nós, ela
tem um contexto bem particular e me fez lembrar de quando eu li a primeira vez esse texto. E hoje eu faço uma leitura bíblica sistemática, ou seja, pela classificação de temas. Por exemplo, eu posso ler o livro de Isaías, de Daniel, de Jeremias e posso ler Apocalipse nessa sequência, porque diz respeito a estudos escatológicos. Eu posso ler Atos dos Apóstolos, Gênesis, posso ler parte do Êxodo, como bem pregamos agora numa sequência, numa série, os livros de 1º e 2º Reis, de Crônicas, de Samuel, porque são livros históricos. Se for necessário ter um conhecimento acerca das coisas mais doutrinárias, pode-se lançar mão das cartas paulinas e das cartas gerais, ou dos evangelhos, ou do Pentateuco. Então a Bíblia ela está sistematicamente dividida dessa forma, e a nossa leitura também pode ser assim. E essa parte do livro de Deuteronômio, ela traz algumas medidas que o povo deveriam adotar. E aqui no versículo nos versículos que nós acabamos de ler, ela está falando justamente da mobilização para a guerra, para a batalha. Mas era a guerra propriamente dita, a batalha propriamente dita. E nós não vivemos esse tipo de guerra hoje, como nós lemos ali no Salmo 18. Antes da mensagem nós tivemos uma leitura bíblica, onde o Salmo 18 traz um contexto muito parecido de guerra propriamente dita. Porém, a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Aí podemos pensar, se a nossa guerra não é contra carne ou sangue, e o que se aplica o texto, afinal de contas? Eu tenho ensinado que alguns assuntos do Antigo Testamento, embora eles não tratem diretamente as questões que dizem respeito à nossa realidade de hoje, nós podemos extrair de dentro dele os princípios. Se a realidade do texto não nos cabe, existem princípios dentro dele que nós podemos usar facilmente. Podemos entender facilmente. E mesmo não se aplicando, eu preciso frisar e repetir que a palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento, ela não volta vazia. Quais os princípios que nós podemos extrair de dentro desse texto? O primeiro deles é que devemos perceber, através da leitura, que Deus nos mostra que somos capazes de vencer inimigos maiores do que nós. O versículo 1 diz assim: quando saíres para a batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e povo mais numeroso do que tu, não temas ou não tenha medo deles, pois o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito, está contigo. Temos alguma batalha para lutar? Temos algum inimigo físico? Temos que andar em algum cavalo? Temos que guerrear a espada com alguém? Não, é uma situação que não se aplica. E o que tem aqui como um princípio? É o princípio de que Deus nos faz capaz de vencer forças maiores do que nós. O texto não nos tira da batalha contra o inimigo. Ele nos fortalece o nosso espírito. Ele revela que Deus está junto, seja qual for a batalha. Essa é uma palavra, meus irmãos, de encorajamento. É uma palavra que nos mostra, que nos revela o que temos pela frente. É uma palavra, meus amados irmãos, que nos coloca em vantagem dentro de um ambiente de desvantagem. Deus nos ensina a viver em desvantagem. Deus nos ensina a vencer em condições desfavoráveis. Ou seja, mesmo tendo tudo para perder, nós ainda ganhamos. Deus nos ensina que o gosto da conquista em condições desfavoráveis é bem mais saboroso e bem mais valioso. A vitória ela torna-se mais relevante quando o mais fraco vence o mais forte. Aquele que parecia ser mais fraco. As situações incomuns do nosso viver, na verdade, elas são grandes oportunidades para que Deus se revele dentro delas.
Quando você estiver vivendo uma grande luta, quando uma grande batalha, quando o inimigo se avolumar diante de você, não temas, não tremas. Eis diante de ti um Golias, que será uma oportunidade de Deus ser glorificado através da tua vida. Quando nós entendemos que Deus age dessa forma, nós estamos ao mesmo tempo assumindo que Ele é o nosso líder divino, que Ele age nas nossas situações incomuns. O texto nos mostra que o Senhor é capaz de vencer qualquer guerra. Embora o texto fale de uma guerra física, Jesus nos afirmou que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas o principal entendimento é que o Senhor vence qualquer guerra, seja qual for. Essa é uma palavra, meus irmãos, de encorajamento. É uma palavra, meu Deus, que vem de Deus para toda e qualquer batalha que venhamos a enfrentar. Pois se nós estivermos em apuro, Ele nos salvará. É isso que está falando ali no versículo 4. Vamos conferir. Quando diz, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco batalhar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Ou seja, Deus está junto. Você já resgatou alguém de alguma situação difícil? Ou você já foi resgatado? Você já esteve ou tirou alguém de uma situação complicada? Você já se deu como quem ajuda? Mas ao mesmo tempo você já teve alguma situação em que você foi ajudado? Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque tanto resgatar quanto ser resgatado são dois sentimentos muito valiosos. São duas partes que se completam. E nesse salmo que nós cantamos aqui, o 121, ele faz todo sentido quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Por isso que eu cantei esse cântico. Vou encaixar aqui com a mensagem. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, vem como uma resposta, né? Primeiro tem uma pergunta. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O mesmo salmo responde, mas vamos colocar uma ênfase nessa resposta. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não descuida ou não dormita. Então nós temos ênfase nessa palavra. Você imaginou que não podemos resgatar a Deus? Ninguém, nenhum homem resgata o Senhor. Ele é quem nos resgata. Ele espera que nossa relação com o próximo também seja de resgate. Assim como nós recebemos o socorro dele, que sejamos usados pelo Senhor como quem socorre uns aos outros. Praticar essa atividade de bondade. O texto nos traz uma série de princípios, meus irmãos. E esses princípios, eles nos beneficiam. E beneficiam principalmente aqueles que estão em desvantagem. Um dos pontos centrais, um dos pontos que sustenta o texto é justamente esse. O texto favorece os desfavorecidos. Eu queria fazer uma releitura dos versículos 5 e 8, de 5 a 8, para especificar melhor essa orientação. Que diz assim: então os oficiais falarão ao povo: quem dentre os homens edificou casa nova e ainda não dedicou? Vá e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outra dedique. Quem dentre os homens plantou uma vinha e ainda a não desfrutou? Vá e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outra desfrute. E quem dentre os homens está comprometido a se casar e ainda não recebeu sua mulher, vá e volte para casa, para que não suceda que morra na batalha e outro a receba. Assim os oficiais continuarão a falar ao povo: quem dentre os homens é medroso e tem o coração covarde? Vá e volte para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não desfaleça como o dele. Algumas situações são previstas aqui no texto. Quem edificou uma casa nova, quem plantou uma vinha, quem está por casar, quem é medroso ou está numa situação onde o seu espírito encontra-se abalado.
Isso se chama de direito, se chama de, nos dias de hoje, uma licença, né? Estou de licença. E nesse tempo, muitas pessoas estão com medo, enquanto outras não. Enquanto outras estão com o espírito muito aguçado. E é bom quando nós assumimos as nossas limitações. É verdade, quando assumimos a nossa situação, quando dizemos, não, realmente eu estou com medo. Muitos, por se julgarem corajosos, infelizmente não estão sabendo lidar com as pessoas que estão com medo. Eu trago isso como orientação. Eu falo até com um certo pesar. Pois o que o texto está nos ensinando, como princípio, é que nós devemos anistiar aqueles que estão com medo, entender as pessoas que estão com medo. Quem se diz corajoso, por favor, olhe para as pessoas que estão com medo com carinho, não menospreze quem está com o coração apertado, porque isso não ajuda em nada. Não anule a sua coragem também. Pegue sua coragem, vá à batalha, vá à luta. Realize o que tem que ser realizado. Peça a Deus para não precisar de um resgate. Mas entenda quem está com o coração apertadinho. Use a força que você tem para combater. Use a coragem que você tem para guerrear. No mais, não entremos em pânico. O Senhor está bem perto da gente. Ele caminha com a gente. Quem tiver que sair, saia. O texto está dizendo assim, quem tiver que ir para a batalha, vá. Mas quem tiver que ficar em casa, fique em casa. Em nome de Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa podermos tirar de dentro do texto, de um contexto totalmente diferente, uma aplicação de princípio para os nossos dias. Por quê? Porque Deus não mudou. Deus, Ele é o mesmo. Ele nos guia e nos faz viver a sua vontade, se assim buscarmos. Amém? Vamos orar encerrando este culto e que a edificação das nossas vidas possa continuar em nome de Jesus. Pai bendito Deus, obrigado por esse momento de reunião, de adoração, de busca e de estar na tua presença, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Amém. Fique em paz e que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.